Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A partir de agora, acompanhe o conteúdo que preparamos especialmente para você. Vamos aos destaques de hoje. Iniciada a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Saiba como está acontecendo em Caratinga. Auxílio Gás. Benefício será pago até o fim deste mês. No quadro Pense Direito, vamos saber como funciona a progressão de regime no Brasil. Capoeira. Projeto social possibilita aulas gratuitas em comunidade de Caratinga. Você sabia que no nosso calendário existe o Dia Nacional dos Solteiros? Você vai ver detalhes sobre esses e outros assuntos nesta edição. Continue com a gente. Nós vamos começar essa edição falando da importância da vacinação. Teve início no dia 8 de agosto em todo o país a campanha nacional de imunização contra a poliomielite e multivacinação. Em Caratinga, todas as unidades de saúde estão disponíveis para atender o público-alvo. O objetivo da campanha é alcançar uma cobertura vacinal igual ou superior a 95%. As unidades de saúde de Caratinga já registraram um aumento na movimentação devido ao início da campanha nacional de imunização contra a poliomielite e multivacinação. O objetivo da campanha é alcançar um número significativo na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e também melhorar as coberturas vacinais, conforme o calendário nacional de vacinação. As crianças entre 1 e menores de 5 anos vão receber indiscriminadamente a vacina contra a poliomielite. O que é indiscriminadamente? Se o cartão de vacina da criança estiver em dia, a criança vai receber a vacina contra a poliomielite da mesma forma. A campanha teve início agora no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro, sendo que o dia D vai ser o dia 20, no sábado, onde todas as equipes Saúde da Família da zona urbana e rural e unidade 5 vão estar abertas o dia todo, de 8 às 4h30, para realizar a vacinação dessa população. O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989. O Ministério da Saúde espera imunizar nesta campanha cerca de 15 milhões de crianças. Todas as unidades de saúde de Caratinga já estão com vacinas disponíveis. A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã às 11 horas e de 1 às 4h30 da tarde. Já os bairros Santa Cruz, Limoeiro, Anápolis e Santa Zita, contemplados com o programa Saúde na Hora, haverá vacinação de 5h30 da tarde às 9 da noite. Qual é o objetivo das unidades de saúde na hora também estar realizando a vacinação? Para os pais ou os responsáveis que trabalham durante o dia, levar a sua criança para vacinar. Ou seja, o município está fazendo de tudo para que os pais não deixem de levar a criança para vacinar. Uma coisa que a gente quer falar é que a poliomielite ela foi erradicada do Brasil, mas ela não foi erradicada do planeta. Então, o que pode acontecer, assim como aconteceu com o Covid? A gente pode importar a poliomielite, porque as pessoas elas viajam muito. Então, isso pode acontecer. Se as nossas crianças do Brasil não estiverem imunizadas adequadamente, a poliomielite pode voltar. E não é isso que a gente quer. Cerca de 15 tipos de vacinas já estão disponíveis nas unidades de saúde de todo o país. Os profissionais também alertam para a importância dos pais ou responsáveis pelas crianças a abraçarem esta campanha. Mas, infelizmente, a cada ano que passa, as coberturas estão caindo mais. A gente acredita que, por causa de fake news, por causa dos movimentos anti-vacinas, porque a população não vê mais a paralisia infantil, eles acham assim, não, isso não existe mais. Não, ela existe. Porém, graças a Deus, o município e o Brasil não tem caso. Então, a gente pede para os pais não dar importância a essas informações.
fake news que não são informações verdadeiras, reação de vacina, qualquer vacina pode dar reação, mas reações são reações leves. Às vezes a vacina pode ser injetável? Pode, mas a criança, ela sente a dor no momento. Então, assim, é preferível a criança, às vezes, sentir uma dorzinha na hora da aplicação da vacina do que ela adquirir uma doença tão grave. No ato da vacinação, os pais devem apresentar o cartão de vacina das crianças, cartão do SUS e certidão de nascimento. Para quem perdeu o cartão de vacina, hoje a gente trabalha com um sistema de informação. Então, ela vai procurar aquela unidade onde ela sempre levou a criança para vacinar e os funcionários, os profissionais da sala de vacina vão buscar no sistema de informação a história de vacina dessa criança para realizar a vacinação. Outra coisa que a gente frisa para os responsáveis, para os pais, é para trazer o cartão de vacina da criança e do adolescente. Pois é, muito importante ficar atento ao calendário para não perder o prazo desta campanha. Cerca de 5.600.000 famílias brasileiras irão receber R$ 110 de auxílio gás em agosto. O pagamento vai acontecer até o dia 22, com base no dígito final do número de inscrição social. As datas são as mesmas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de pagamento deste mês antecipado. Tradicionalmente, os dois benefícios são pagos nos últimos 10 dias úteis do mês, sendo que o auxílio gás é bimestral. Com a emenda constitucional que elevou benefícios sociais, o auxílio gás teve o valor dobrado, equivalendo a 100% do valor médio do botijão de 13 quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o benefício voltará a valer a metade do preço médio do botijão. Foi reaberto na última quinta-feira, 11 de agosto, no portal da Prefeitura de Caratinga, o cadastro para castração de cães e gatos através da Unidade Móvel de Esterilização de Animais, Castramóvel. O cadastro será voltado para os residentes na área urbana do município de Caratinga. Os tutores interessados devem realizar o cadastro no site www.caratinga.mg.gov.br e clicar no link Castramóvel. Os pré-requisitos para atendimento são ser maior de 18 anos, residir no município de Caratinga, ser inscrito no cadastro único, ser membro de família de baixa renda, portar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Além disso, os animais a serem castrados devem ter idade superior a 6 meses e inferior a 10 anos e não possuir raça definida. A previsão é que as castrações sejam iniciadas no dia 22 de agosto. E agora nós vamos falar de um assunto que pode ser bastante polêmico: a progressão de regime no Brasil. Este é um direito garantido a presos que estão cumprindo pena, mas que muitas vezes causa discordância entre as pessoas. Mas antes de qualquer opinião, é importante que possamos conhecer como funciona. E é isso que vamos fazer agora no quadro Pense Direito. Veja. Quando uma pessoa é condenada por um crime no Brasil, a sua pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. Especificamente com relação à pena privativa de liberdade, em que, como o próprio nome sugere, haverá um prejuízo à liberdade do sujeito, nós temos os chamados regimes penitenciários, que podem ser o regime fechado, semiaberto ou aberto. Quem define o regime que o sujeito vai começar a cumprir a pena é o juiz que condenou aquela pessoa. Então, se ele foi condenado ao regime inicialmente fechado, como o nome deixa claro, ele vai cumpri-la inicialmente no regime fechado. Contudo, o fato de iniciar o cumprimento da pena naquele regime, o fechado ou semiaberto, por exemplo, não quer dizer que o sujeito ficará para sempre nesse regime, porque no Brasil existe a chamada progressão de regime. Na progressão de regime, o sujeito que está cumprindo pena, demonstrando o cumprimento do requisito objetivo, que é o tempo de pena cumprida, e também do requisito subjetivo, que é o bom comportamento, ele poderá pleitear a progressão de regime. Só que não é assim como muitos pensam, que fica pouco tempo preso e aí depois progride e está liberado e acabou a pena. Não.
Progredir de regime não significa extinguir a pena. Ele continua cumprindo a pena. A diferença é que vai cumpri-la de maneira um pouco diferenciada. Então, se o sujeito começa a cumprir a pena no regime fechado, e aí ele consegue a progressão de regime, ele passa para o regime semiaberto. E o regime semiaberto, segundo o que manda o Código Penal, ele deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Já o regime fechado é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, estabelecimento penitenciário. Ok, o que acontece é que em muitos locais, em muitas comarcas, nós não temos a chamada colônia agrícola ou industrial. Então, como o sujeito não pode, por culpa do Estado, em não fornecer vagas, suportar um regime mais grave do que aquele que ele já tem direito, que no caso aqui seria o semiaberto para quem já tem o direito de progressão, o Estado faz o quê? O Judiciário faz o quê? Ele relativiza e coloca o sujeito em condições de um regime menos grave, que seria o aberto. Então, por mais que juridicamente a situação dele seja de regime semiaberto, em razão da falta de vagas, o sujeito acaba sendo colocado em condições do regime aberto. Como, por exemplo, o que acontece em muitos locais é a chamada prisão domiciliar. O sujeito fica obrigado a ficar preso em sua casa. No máximo, uma autorização para se deslocar do trabalho até casa e vice-versa, até sua casa e vice-versa, E tem uma fiscalização rígida. Se a polícia vai até a casa dele no horário que ele devia estar ali, não é horário de trabalho, devia estar em casa, ou vai no trabalho no horário que ele devia estar trabalhando, a polícia vai, ou os órgãos de fiscalização vão, e ele não está, há grandes chances de haver a chamada regressão de regime. Ele vai tomar uma falta grave e aí vai ter ali a regressão de regime. Então, não é tão simples assim, não é tão brando assim como muitas pessoas pensam. Realmente, há muitas injustiças na execução da pena no Brasil, Alguns crimes muito graves que, às vezes, a pessoa progride, enquanto, claro, uma vítima que faleceu, a morte é para sempre, E a pena não é para sempre. Mas a gente parte do pressuposto que as pessoas podem ser, ou pelo menos o Estado tem que dar a chance das pessoas se recuperarem e a pena também não pode ser eterna, ok? Uma outra questão que eu queria mencionar também é que as frações ou percentuais de progressão de regime variam de crime para crime, do tipo de crime. Então, por exemplo, se for um crime mais leve, ele vai progredir com menos tempo. Vai ser necessário menos tempo de pena cumprida para o sujeito sair do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Agora, se for um crime mais grave, vai ser necessário mais tempo. Por exemplo, imagine um homicídio qualificado ou um latrocínio, que são crimes hediondos com resultado morte. Imagine que o sujeito é reincidente em crime hediondo e aí pratica um novo crime que é hediondo também com resultado morte. Um exemplo, um homicídio qualificado ou um latrocínio. Nesse caso, ele só vai poder progredir depois de cumprir 70% da sua pena. É o que manda a Lei de Execuções Penais. Então não é que vai cumprir um sexto só, como muita gente acha. Não é assim que funciona. Para crimes mais graves, tem que cumprir mais tempo de pena antes de progredir. Ora, 70% é muito mais do que um sexto, convenhamos, É um cálculo aritmético simples. Então não é bem assim como muitas pessoas propagandeiam por aí. Claro, há crimes que são considerados um pouco menos graves, que realmente a progressão se dá de maneira mais rápida. Contudo, nos crimes mais graves mesmo, a progressão é de maneira mais demorada, tem que cumprir mais tempo de pena. Então, resumidamente, essas são algumas das tantas peculiaridades da execução penal. E nas redes sociais do Panorama, você encontra outros temas já abordados no quadro Pense Direito. Um projeto social está possibilitando que crianças e adolescentes de uma comunidade de Caratinga conheçam um pouco sobre a capoeira, expressão cultural que une esporte e arte marcial. 2 vezes por semana são realizadas atividades gratuitas na localidade, visando incentivar e promover a prática. O projeto Lutando pela Vida é realizado há aproximadamente 12 anos em Caratinga. Por meio da iniciativa, tem sido possível promover e difundir a capoeira. Como forma de estender as ações, desde julho, crianças e adolescentes do bairro Dr. Eduardo estão conhecendo a modalidade e até mesmo praticando de forma gratuita. Durante as noites de terça e quinta, elas se reúnem nesta quadra, que fica no local, para assistir às aulas e participar da atividade. A iniciativa conta com a participação de cerca de 50 pessoas. Ajuda as pessoas a desenvolver seu corpo, deixar o corpo mais leve. É um físico muito bom. Ajuda na defesa pessoal, ajuda a gente a melhorar nosso físico e desenvolver mais a mente e o corpo.
Você aprendeu muito já sobre a capoeira? Aprendi demais. Já vim algumas vezes aqui já também. O que você aprendeu? Fala pra mim. Aprendi várias coisas, aprendi a gingar, eu sempre quis fazer capoeira, aprendi a gingar, aprendi meia-lua, aprendi a bênção, muita coisa. A ação é possível por causa do trabalho voluntário realizado pelos praticantes da capoeira, Derleon Lima, o Lobinho, e da enfermeira Marcela Alves Azevedo. Derleon é estudante de Educação Física e membro da ABADA, Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Ambos são adeptos da arte há mais de 10 anos e contam com o apoio de outros membros do grupo. A gente faz de forma voluntária, né? O nosso projeto sempre foi sem fins lucrativos, desde quando ele iniciou na cidade, e a gente continua assim, né? A gente não tem renda nenhuma, a gente vive de doação mesmo, né? O uniforme das crianças a gente consegue através de doação, de patrocínio de empresas que ajudam a gente. Eu sou fruto de um projeto social e com esse intuito eu quis repassar, ramificar um trabalho que é do meu professor mestiço, quis ramificar abrindo aqui no Dr. Eduardo. A iniciativa foi colocada em prática no mês passado e já é considerada um sucesso. A ação conta com a parceria de representantes da comunidade local. Agradecer o Grupo Abadá, né, pelo esforço que tá dando pra gente aí, o cara saindo do outro bairro para ajudar a gente aqui e resgatando vida, né, porque só assim nós podemos tirar as crianças do mundo das drogas, né, através do esporte, né. A família abraçou de coração esse projeto, então primeiramente eu quero agradecer a todas as mães, pai, avós, que liberou as crianças para cá, confiou no trabalho da gente, né, e é um trabalho sério, graças a Deus está dando certo, graças a Deus. A ideia é ensinar a capoeira, que é de origem brasileira, e ao mesmo tempo promover a saúde, melhorando a coordenação motora dos participantes, difundindo a prática da atividade física, mas principalmente auxiliando na formação cidadã. É um projeto muito bonito e espero que Deus continue assim. Tem que continuar, não pode parar não. O esporte é muito bom. Os 4 netos aqui. Os 4 estão participando de uma vez? Tá. Toda terça e quinta eu trago eles aqui, é muito importante. Para nós está sendo muito importante. Até um que já sai saltando aí, pulando a quantidade, ele não tem jeito com ele. Então eu acho bom ele vir, porque ele já mudou bastante em casa. Mudou demais, graças a Deus. Eu achei ótimo isso aí, um investimento para os meninos, alguma coisa para ocupar a mente deles, né? Porque fica muito na rua. Então isso aí é para ocupar a mente. Tá ótimo isso aqui. A senhora trouxe quem aqui? Meu neto. Qual a idade dele? É o Miguel, 4 anos. Ele tem gostado? Gostou. Tá gostando muito. A capoeira está presente em mais de 60 países pelo mundo e em todos os estados brasileiros. Trata-se de uma expressão cultural que mistura a arte marcial, esporte, cultura popular e dança, e que tem como uma de suas características especiais a musicalidade. Quem pratica capoeira aprende não apenas a lutar e jogar, mas também a cantar e tocar instrumentos típicos. Melhora a nossa saúde, né? Porque a gente diminui a taxa de colesterol, todo mundo fica com a aptidão física bem melhor. E além disso, né, a mobilidade, alongamento, disciplina, hierarquia, musicalidade, aprende novos instrumentos, né? E são várias coisas. É uma luta, mas é uma luta de respeito, porque se você não tem o jogador, o seu oponente para lutar com você, você vai lutar com quem? Você vai jogar com quem? É um jogo em dupla, então tem que haver o respeito entre os colegas, né? Eu vim de um projeto social onde eu fui sem conhecimento nenhum, apenas por ir, por me divertir. E hoje eu já viajei muitas cidades, já conheci muitas pessoas com a capoeira. A capoeira me mostrou um outro mundo, entendeu? Que eu não sabia que tinha. Pois é, muito interessante o projeto, né? E é importante lembrar que desde 2014, a roda de capoeira recebeu o título de Patrimônio Cultural Material da Humanidade pela Unesco, por sua representatividade. E ainda no panorama de hoje, você vai saber sobre o projeto de mentoria do curso de medicina do UNEC. Faremos também uma reflexão sobre os números da violência no Brasil com o psicólogo Caio César Gomes. Vamos falar sobre as terapias que dão suporte na busca pela superação do tabagismo. E você sabia que existe no nosso calendário o Dia dos Solteiros?
Mais detalhes sobre esses assuntos logo após o intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Panorama e agora falaremos sobre o projeto de mentoria do Centro Universitário de Caratinga, que acontece entre os meses de agosto e novembro deste ano. Conheça os objetivos dessa iniciativa na reportagem a seguir. O que mais me chamou a atenção do projeto mesmo foi essa questão de me aproximar mais dos meus colegas, porque como eu sou uma pessoa muito tímida dentro da sala de aula, eu tive uma dificuldade muito grande em ter amizades mesmo, e eu acredito muito no poder de uma amizade dentro de uma graduação. Eu acho que assim, a gente aprende muito mais quando a gente tem alguém ali para dar uns toques na gente. Às vezes a gente segue estudando de um jeito, a nossa cabeça fica muito ansiosa, a gente fica muito nervoso no dia a dia. E a mentoria serviu como um momento de válvula de escape ali, no qual a gente pode se aproximar e ver que as pessoas estão na mesma situação que a gente. Está todo mundo estressado, está todo mundo muito nervoso ali, pilhado com prova, com trabalho, com estudo. E acaba que a gente fica tranquilo por ver que tá tudo bem, a gente tá junto nessa, vai dar tudo certo no final. E realmente deu tudo certo no final. Eu acredito que, se Deus quiser, vai dar certo até o 12º período. No início do ano nós tivemos uma aula inaugural com o professor Luiz Carlos Molinari, da UFMG, e nessa aula ele trouxe para a gente o viés dele, não só como oftalmologista, mas também como professor, e de uma medicina mais humana, uma medicina que permite um contato muito bonito entre os estudantes e um professor, que atua ali como mentor. Eu e uma colega nós achamos o projeto muito interessante, a coordenação também gostou muito e iniciamos ali uma parceria para fazer um projeto piloto com a nossa turma nesse sistema da mentoria. E ali nós começamos então as reuniões e foi muito bom assim, essa troca que nós tivemos, não só com o professor, a possibilidade de ter um médico de renome, muito conhecido dentro da área, uma pessoa assim, muito relevante, mas também a troca entre os colegas. Como a nossa turma começou no período remoto, durante a pandemia, ter essa possibilidade de fazer uma integração, de ouvir alunos que talvez não fossem ouvidos, de ter contato com colegas que talvez a gente não fosse parar para conversar, foi muito importante. Tanto nós, como alunos, quanto a coordenação do curso de medicina, nós queremos que o projeto continue, porque tem resultados e nós gostamos muito, achamos que é importante que os alunos consigam falar, porque funciona muito como um grupo de apoio também. Ali a gente conversa sobre assuntos muito relevantes, essa troca é importante. Então agora, para esse segundo semestre, nós abrimos turmas, 2 novas turmas, uma turma para os alunos do segundo período e outra turma optativa, em que qualquer aluno do curso de medicina do UNEC que tem interesse de participar pode fazer sua inscrição e entrar para fazer parte então desse projeto que com certeza vai poder tocar muitos alunos e fazer a diferença nos alunos do curso de medicina do UNEC. Dentro desses encontros, existe a possibilidade de se conhecer melhor os alunos e permitir que eles expressem as suas questões e dúvidas, sejam acadêmicas e até de cunho pessoal. Dependendo do grupo, se ele for, por exemplo, mais interativo, a pauta vai ser mais cheia, mais intensa. A ideia é exatamente essa,
você tentar fazer com que o grupo traga a pauta e não o professor. E isso é um tipo de metodologia ativa em que você cada vez mais implementa esse tipo de atividade nos cursos, principalmente na medicina, né? E nós temos assim um plano de envolver também, primeiro os alunos através da mentoria, depois os monitores do grupo seguinte, e nós temos também um grupo de optativa, que é a partir do 3º, 4º períodos até o internato, os internatos, né? Também o internato rural, que essa troca vai ser muito interessante. E nós queremos também envolver cada vez mais os professores, para que eles também sejam mentores, como são, porque além de conhecer a faculdade e os alunos, eles têm também muita experiência e nós precisamos dessa troca de experiência, porque a gente não está aqui ensinando nada, né? Nós estamos apenas com uma proposta para fazer rodas de conversa e troca de opiniões, né? E de sugestões e de conhecimentos mesmo, porque cada um traz uma bagagem muito pessoal e importante para a formação do futuro médico. E agora uma pergunta: o que pode estar por trás do número de homicídios no Brasil? A seguir, o psicólogo Caio César Gomes vai fazer algumas reflexões sobre esta questão. Acompanhe. Hoje iniciaremos um tema muito importante sobre segurança pública. Hoje, nos próximos programas, quero falar um pouquinho sobre como a segurança pública ela não deve ser percebida somente como uma questão de polícia. Mas como é possível a gente pensar na segurança pública relacionada à educação do país, às questões sociais, às questões econômicas, culturais do nosso país, né, do nosso Brasil. E quero começar hoje descrevendo um pouquinho, para a gente entender, o quadro, né, a partir de uma referência que é o Atlas da Violência de 2022. Eu quero falar um pouquinho sobre as estatísticas, alguns números, né, algumas questões importantes para a gente começar a entender um pouquinho qual que é o verdadeiro crime no Brasil, né? Qual é a conjuntura da violência em nosso país. Dito isso, em 2022, nós tivemos, através desse Atlas da Violência, um registro de homicídios no país de 2019, que são os dados mais atuais. Nós tivemos em 2019 45.600 homicídios no Brasil. É aproximadamente esse número, 45.600, 700 homicídios no nosso país. Um número expressivo, né? Entretanto, um dos menores nos últimos anos. O que eu gostaria de passar um pouquinho aqui para a gente pensar juntos, né? Assim, o que está por trás desse número, que ao mesmo tempo é um número menor do que outros anos, mas um número alto, né? 45 mil homicídios no país, mas ao mesmo tempo nós temos algumas situações que configuram para que 2019 tenha sido um ano de queda em relação aos homicídios. A primeira delas é que, ao mesmo tempo em que nós tivemos uma redução no número de homicídios, nós tivemos um aumento também em número de mortes violentas por causas indeterminadas. Isso é muito importante, eu estou dizendo de subnotificações. Então 2019 é um ano que marca uma queda em homicídios e um aumento recorde, inclusive, de subnotificações de pessoas que morreram, né, por violência, e nós não sabemos exatamente se foram homicídios. Uma outra coisa importante e muito triste nessa queda, que representa essa queda de homicídios no Brasil, e que os pesquisadores apontam, é que isso tem muita relação com a queda da juventude brasileira. Né, o Brasil hoje é um país um pouco mais velho em relação à faixa etária. Em 2019, nós tivemos uma queda de 13% de jovens em nosso país. E de acordo com Daniel Cerqueira, que é um estudioso do Atlas da Violência, isso representa aproximadamente uma queda de 20% no número de homicídios. Então veja como existem situações importantes para a gente pensar por trás desses números. Além disso, existe um fator muito importante para que 2019 tenha tido uma queda em relação aos homicídios, que a gente pode chamar de armistícios entre as organizações criminosas, principalmente se tratando de Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Isso quer dizer o quê? Que essas organizações criminosas e armistícios, né, significa uma relação de paz, de trégua entre elas.
nós tivemos um número muito alto em 2016 e 2017, em relação ao homicídio no país, que estava diretamente ligado à guerra do tráfico, ou à guerra do narcotráfico. 2019, 18 e 19, há uma redução significativa de queda de homicídios no Brasil, porque essas organizações chegaram a um consenso, a um acordo de trégua, uma paz entre elas. Um outro ponto importante também, em relação à queda de homicídio de 2019, está muito ligado ao desarmamento. Desarmamento que foi uma política aí, fundada e executada a partir de 2004. Então nós temos até hoje boas, a gente pode falar, consequências desse desarmamento neste número que se reduz em 2019. Bem, pessoal, esse primeiro momento eu queria mesmo falar um pouco sobre essa estatística e para que a gente pudesse entender e compreender um pouquinho o que está por trás da criminalidade desse número de homicídios no nosso país. Nos próximos episódios falaremos um pouco mais dessa configuração. Até mais, pessoal. Já na próxima edição do Panorama, daremos continuidade ao tema de hoje. Não deixe de conferir. O tabagismo é responsável por 8 milhões de mortes anuais em todo o planeta. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Livrar-se desse vício é um desafio e uma das alternativas são as terapias oferecidas por meio do Sistema Único de Saúde. Elas têm sido fundamentais na recuperação de muitos pacientes. Fumar 2 maços de cigarro diariamente por cerca de 30 anos e consumir 2 garrafas de café por dia, o que acarretou em sérios riscos à saúde. Essa era a rotina de Elizabeth Alves, que mora em Caratinga e que travou uma luta ferrenha contra o tabaco. Depois de muito esforço e de conhecer o trabalho realizado por meio do Programa de Combate ao Tabagismo, Elizabeth conseguiu se livrar do vício e desde 2015 ela não coloca mais cigarro na boca. E eu fiquei sabendo do programa da prefeitura para fumantes e conversei com o Dr. Robson Silveira. Ele pegou e me incentivou que eu entrasse no programa da prefeitura. Resolvi entrar. Fui muito bem recebida pelas pessoas que lá trabalham e nesse programa eu consegui vencer essa batalha. Com pessoas amigas como o Fabrício, o psicólogo, e desde 2015 que eu não coloco mais o cigarro na minha boca. Eu tive uma força de vontade. Quando eu tinha vontade, por exemplo, de fumar, eu tinha auxílio do psicólogo, que era o Fabrício. Eu tinha, por exemplo, os meus escapes era o quê? Era mastigar um cravo, era comer alguma coisa, por exemplo, eu mastigava uma cenoura. É claro que eu tinha dificuldades, sim, mas você tem auxílios de um medicamento que o seu médico te dá, um psiquiatra que a prefeitura também te dá auxílio. É difícil, mas você pode vencer sim, basta querer. Já este homem, que preferiu não ser identificado, lutou muitos anos contra o tabaco e também o álcool. Depois de muita batalha, conseguiu vencer os 2 vícios. Chegou a fumar 3 maços por dia, mas conta que há 11 anos o cigarro já não faz mais parte da sua vida. Tudo isso graças ao convite de uma profissional de saúde para fazer parte do programa de combate ao tabagismo e de tudo que a iniciativa envolve. O vício do álcool é a pior droga que existe. Eu bebia e achava que não era um alcoólatra. Aí que eu vi os 12 passos, as 12 tradições, como é que era. Aí no 3º passo fala assim: decidimos entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus, na forma que concebemos. Tem que conceber também, tem que saber distinguir uma coisa da outra. Aí eu resolvi entrar no Alcoólicos Anônimos. E a minha vida foi outra, e é outra. Hoje, se eu chegar em casa, às vezes minha mulher falar uma coisa, nervosa comigo, eu sei responder, falar uma boa palavra. Eu eliminei a bebida e o tabagismo. E eu vou te falar com vocês. Antigamente eu via, às vezes, o amigo alcoolizado abusava, perguntava ele: "Ah, você bebeu dessa?" O tabagismo mata de forma assustadora e preocupante. São cerca de 450 pessoas que perdem a vida por dia no Brasil devido ao vício no cigarro.
As informações são do Instituto Nacional do Câncer, órgão do Ministério da Saúde. O Programa Municipal de Combate ao Tabagismo é ofertado pelas unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial do SUS. Em Caratinga, ele existe há 11 anos e funciona a todo vapor e com bons resultados. Hoje em Caratinga nós contamos com um grupo de combate ao tabagismo. Ele é um programa do governo federal que foi criado e ele existe na saúde pública através dos postos de saúde. Então, a população de Caratinga, aquela pessoa que tem o vício, que é fumante de muitos anos e que tem o desejo de cessar esse hábito, ele pode procurar a unidade de saúde de referência dele, do bairro dele, e deixar o seu nome e o telefone. E nós, que somos da equipe de referência do programa, nós vamos entrar em contato e nós vamos convidar essa pessoa a participar do grupo. O grupo ele deve iniciar agora em agosto, com uma equipe multiprofissional. Hoje nós vamos dar o apoio todo necessário para que a pessoa consiga parar de fumar. Nós trabalhamos aí com a margem de 50%, onde um grupo aí na faixa de 30 a 40 pessoas, metade consegue parar de fumar. Devido ao empenho da pessoa em querer parar de fumar e o apoio que ela recebe, o apoio psicológico, o apoio medicamentoso, e a pessoa consegue se livrar do vício. O grupo ele acontece com reuniões semanais, onde o psicólogo vai fazer todo um suporte do histórico tabagístico, entender por que a pessoa fuma, como que ela vence o cigarro, oferta as formas da pessoa parar de fumar, e ela vai receber a medicação e vai seguir todas as orientações e, juntamente com a força de vontade, a pessoa vai conseguir parar de fumar. Além do uso de medicamentos no tratamento anti-tabaco, estão oferecidos serviços complementares, como grupos terapêuticos, trabalhos corporais e até atividades físicas. Um atendimento multidisciplinar, que é considerado fundamental no combate ao vício. Temos no grupo pessoas que já tentaram parar sozinhas e elas relatam para nós a dificuldade de conseguir parar de fumar sozinhas, porque são muitos anos fumando, E quando ela não tem esse apoio, se torna muito mais difícil. E dentro do grupo ela vai ter apoio aí com o nutricionista, que vai ajudar na questão do ganho de peso, caso a pessoa pare de fumar, o educador físico, que vai incentivar a prática de atividade física, o psicólogo vai trabalhar a ansiedade, o médico vai acompanhar aí os sintomas da síndrome de abstinência, das dificuldades do paciente, a interação medicamentosa, o farmacêutico vai ajudar a prescrever e a pessoa tem o suporte de todos os profissionais para conseguir uma qualidade de vida. E o processo é um processo de desmame, Ele vai receber a medicação da dosagem dos adesivos de nicotina e com o passar das semanas ele vai recebendo dosagens menores até chegar ao ponto que o organismo dele não necessita mais dessa nicotina e ele consegue se livrar do vício. Que se você tem o desejo de parar de fumar, que você procure a sua unidade de saúde. Se você mora no centro, que é uma área de descoberta de posto de saúde, procura a policlínica ou procura a unidade 5, deixe o seu nome e telefone e nós da equipe de referência nós vamos entrar em contato com você e fazer o convite para você participar do próximo grupo este mês ainda, que vai estar acontecendo geralmente em um horário alternativo, à noite, para que você, trabalhador, possa participar e se livrar do vício. Nesta segunda-feira, 15 de agosto, é comemorado o Dia Nacional dos Solteiros. A data é bem menos lembrada que a do Dia dos Namorados, mas a opção de não ter um compromisso amoroso parece ser cada vez mais comum nos dias atuais. De acordo com o IBGE, os solteiros representam o maior grupo social no Brasil de hoje. São mais de 90 milhões de pessoas que nunca tiveram uma união formal, enquanto a população casada está em aproximadamente 56 milhões de pessoas. Cada estado civil tem suas vantagens e desvantagens. Vida de solteiro é melhor ou de casado é melhor? Por quê? De casado, sim, é melhor, Muda os compromissos, As tarefas são maiores, Responsabilidade. Mas é muito bom. Ter uma companhia de alguém é muito melhor, do que ser sozinho. Porque você se compromete muito, Então você tem que ter confiança, tem que ter compromisso e responsabilidade, porque é o emocional de outra pessoa. Hoje em dia tá difícil mais a gente ter relacionamento com as pessoas, vamos supor. A gente vive só numa ilusão. A gente quer encontrar a pessoa certa na nossa vida, mas tá difícil achar, porque, vamos supor, a gente quer encontrar a pessoa certa, mas a gente não encontra, porque
A gente vive numa ilusão de uma estética, entende? A melhor parte é os rolês. E a pior é o frio, né? Quando tá fazendo frio. Segundo a psicóloga Raquel Lacerda, os relacionamentos vêm passando por grandes mudanças nos últimos 20 anos. Os jovens e adultos atuais prezam pela liberdade e tendem a demorar mais para assumirem um compromisso, mesmo que estejam, de alguma forma, envolvidos com alguém. Porque essas mudanças nas relações, elas são graduais. Então, algumas pessoas, né, antigamente, nossa, a pessoa se separar era visto como não, casamento é para a vida inteira, é um absurdo. Hoje em dia já é muito mais bem aceito. Então, da mesma forma, a relação monogâmica, como nós conhecemos, a relação romântica, como nós conhecemos hoje em dia, ela também está gradualmente mudando. Hoje em dia, no relacionamento, tem muito mais espaço para essa liberdade, por exemplo, né? Estão surgindo novas formas de se relacionar também, que tem o lado positivo e tem o lado negativo também. Eu diria que o negativo, nesse sentido, desse tipo de relação, é que hoje as relações elas estão se tornando muito desumanas. O que a gente chama de relações líquidas, onde se ama com a intensidade de uma vida por uma noite, mas amanhã já é outra pessoa. Ao mesmo tempo, aqueles que assumem um relacionamento muitas vezes se sentem desmotivados a mantê-lo quando surgem os desafios. A minha geração, assim, os millennials para cá, principalmente, a gente viveu uma era, né? Uma era de descarte, em geral. Você compra uma coisa hoje, né? Até eletrodomésticos, por exemplo, você compra, eles não são feitos para durar. As coisas no mundo moderno não são feitas para durar. E eu vejo isso sendo transferido para as relações. Relacionamento não é só quando está tudo bem, ela tem também os conflitos, tem várias questões ali, e as pessoas romantizam muito as relações, e isso acaba prejudicando também. Então, por mais que você goste da pessoa, né, dura ali o período da paixão, acabou o sentimento, as pessoas já estão buscando uma nova aventura, uma nova emoção, uma emoção que vai ser melhor do que a outra. Então, nesse sentido, não há construção de relação. As pessoas ficam sempre pulando de um lugar para o outro, e isso aumenta ainda mais o sentimento de solidão. Por outro lado, a psicóloga acredita que é possível ser feliz e realizado sem estar romanticamente envolvido com outra pessoa. Se você não consegue ser feliz sozinho, você também não vai conseguir ser feliz com outra pessoa. E uma coisa que às vezes nós vemos muitas pessoas fazendo é jogando uma responsabilidade que deveria ser delas, de cuidar de certas necessidades, e jogar para o relacionamento. E isso daí não é nada benéfico. Então, nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, e realmente nós precisamos assim uns dos outros, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade para conosco, dessa questão de estarmos bem com nós mesmos e não projetar isso para uma relação. Por fim, ela deixa dicas para 2 tipos de solteiros. Os que querem encontrar um amor devem ficar atentos para não investirem em um caso sem futuro. O solteiro que está buscando uma relação, para começar a cuidar primeiro dele mesmo, aprender a se amar primeiro, porque aí também você não vai aceitar menos do que você merece. Porque a verdade é que hoje em dia é muito fácil se relacionar quando você está disposto a se relacionar com qualquer um e a qualquer custo. Já para quem vive o lema solteiro sim, sozinho nunca, é importante ser honesto e ter responsabilidade afetiva. De deixar claro aquilo que você quer ou que você não quer, do que você espera, para não gerar uma expectativa falsa na outra pessoa. Eu falo que é muito importante ter clareza do que você quer, você já ir, se você está em busca de um relacionamento, você já ir focado nessa clareza do que você busca. Então essa é uma responsabilidade sua, que muitas vezes as pessoas jogam para os outros, mas se você já começa alinhado, olha, eu não estou a fim de uma relação e eu estou, por que perder tempo ou então esperar uma relação de algo que não vai surgir ali? Então a questão é justamente essa. E no próximo domingo será comemorado o Dia dos Pais. Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos vocês os nossos parabéns e os votos de saúde e felicidades. E assim o panorama de hoje vai chegando ao fim. A você que esteve conosco até aqui, o nosso muito obrigado. Siga conectado com as notícias ao longo da semana, acessando as nossas redes sociais.
Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!